Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Sabedoria, estatura e graça. Vou continuar essa mensagem. Nós começamos falando sobre a direção do crescimento. Miles Monroe um dia ele disse: a maior tragédia de um homem é ele ser bem sucedido e alcançar sucesso naquilo que não importa. Esse é o maior fracasso de um homem de sucesso. É ele alcançar um sucesso numa coisa que não importava tanto. E todos nós fomos criados para o crescimento. Acabamos de ouvir aqui. 10 anos, estava incutido um crescimento na cabeça que em 3 dias ele quebrou. Ele renunciou, ele rompeu com um crescimento que foi cultivado dentro dele. Alguns são instigados a um crescimento intelectual, escrever livros, você precisa ser professor, você precisa ter PhD, você precisa ter artigo científico publicado. Nossa, quando eu passei pela universidade, eu queria ser professor universitário para ter influência sobre as pessoas, para eu mudar o mundo sendo um professor. Quando mandaram fazer os primeiros 3 artigos científicos e toda a regra da BNT, eu falei: para, você tá maluco, eu vou passar tudo isso aqui para conseguir falar com 30 candangos aqui na sala de aula. Foi ali que nasceu a Igreja do Cinema. Falei: é bem mais fácil a gente pegar um cinema e todo domingo ter meia hora para a gente poder influenciar assim, do que o ano inteiro você pegar 30, 60 marmanjos dentro de uma sala para tentar mudar a vida deles. Mas por quê? Porque existe um espírito de intelectualidade de pessoas que entendem que, cara, se você estudar muito, você é uma grande pessoa. Existem outras pessoas que falam: cara, eu preciso de títulos, preciso de troféus, eu preciso ser número 1 no motocross, preciso ser número 1 no esporte, no triatlo. Existem outras pessoas que elas são instigadas a crescer a nível de patrimônio. Não, preciso bater o primeiro milhão, depois é 10 milhões, depois é 100 milhões e nunca para. Só que a pergunta é: para onde a gente é para crescer? E aí o texto em questão era de Lucas 2,52, que diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. Jesus, ele crescia à vista de Deus. Jesus, ele era Deus, mas ele nasceu pequeno. Ele nasceu no desafio que eu e você nós temos de nascer o que somos e nos tornar aquilo que só nós podemos nos tornar. E o valor fundamental dessa sessão era basicamente entender que se Jesus precisava crescer em favor diante de Deus e dos homens, porque eu e você, quanto mais eu e você precisamos entender que nós precisamos crescer em estatura, sabedoria e graça. Sabedoria, estatura e graça. Jesus precisava crescer em estatura, sabedoria e graça, pois isso dava acesso e influência na sociedade da maneira que ele não teria sem esse favor. Então nós começamos falando aqui sobre o ato contínuo de crescer. Crescer é um exercício contínuo contra o orgulho, porque só o orgulhoso para de crescer. Então, parou de crescer, pode ter certeza que você tropeçou provavelmente nessa ratoeira chamada orgulho. O orgulho, ele é a estagnação do crescimento. Porque para crescer você precisa ser humilde. Para crescer precisa ser humilde. E orgulhoso, ele é um estado completo de si mesmo. Eu já sei. Eu não preciso que me falem. Eu tenho, eu posso, eu sou. E Jesus, ele crescia. Crescia fala sobre atravessar fases. Quando você sai de uma fase, embarca na outra fase. E aí eu falei sobre a sabedoria, e foi muito bom. Lembra qual foi o auge desse valor central da sabedoria? Que a origem primitiva da sabedoria é que sabedoria não era o que você sabia, era o quanto você conseguia continuar mais vivo mais tempo.
E aí eu falei que a origem primitiva da palavra sabedoria é a arte de aprender a sobreviver. Como viver? Viver por quê? Porque o homem primitivo morria cedo. Então ele sabia tomar chá, ele sabia se agasalhar no inverno rigoroso, ele sabia fazer fogueira, ele sabia caçar e sabia armazenar a caça, ele sabia guardar as crianças, ele sabia... Tinha lá ervas milenares. Só que entenda que a sabedoria não era visto na intelectualidade, no conhecimento do saber. Era visto na perpetuidade do existir. Mais sábio, ele existia mais tempo. Então, o homem mais velho, ele não era sábio porque ele era mais inteligente. Ele era mais sábio porque ele conseguiu existir mais anos. Numa época em que todo mundo morria cedo. Pô, se o cara conseguiu ficar vivo mais tempo, ele é o mais sábio. E é interessante que, quando você pega toda a história da sabedoria, hoje, se você for olhar qual que é a lógica da sabedoria, é justamente isso. A gente volta na origem dela. Sabedoria é como existir, como viver. Jesus, ele cresceu em sabedoria. Jesus não viveu de qualquer jeito. Jesus, ele não chegou na terra e falou: é o seguinte, rapaziada, eu sou filho de Deus aqui, vocês calem a boca. Você consegue imaginar que ele era uma criança que tinha essa informação, mas não podia contar ela? Ele era Deus e não podia se manifestar como Deus. Ele tinha poderes amplos e ele não podia usurpar desse poder amplo. Ele não podia ter abuso de poder. E isso era sabedoria. Não dava carteirada. O eu sou me enviou aqui. Eu sou filho de Jeová Jireh. Como alguns crentes fazem até hoje. 30 anos Jesus era pianinho. Era o filho de Maria. Era o coitado de Nazaré. O piá de baixo. Aquele que a gente viu nascer. Não tinha nem plano de saúde. Aquele que os pais foram rejeitados. A mãe era duvidosa porque ela tinha um rolinho ali. Do nada ela apareceu grávida. Falava que era virgem. E você consegue imaginar que 30 anos Jesus só foi Jesus? Ele não era Cristo. Ele não era o Filho de Deus. Ele vencia o pecado como eu e você na tentação que eu e você nós temos. A pomba não havia descido ainda sobre ele. Não havia sido revelado do céu que ele era erguido o Cristo, o ungido. E a Bíblia diz que ele foi tentado e sofreu todas as tentações que um humano pode sofrer. De todas as ordens. A fome, a cobiça, a vaidade, a inveja, o desejo, tudo. Só que a sabedoria fazia ele entender que não pecar era uma vantagem. Que não pecar era uma lógica. Que não pecar era justiça. Era o justo. Segundo lugar, Jesus crescia em estatura. Como é possível alguém crescer em estatura? Porque a gente pensa, estatura, ele era bebê, depois virou criança, depois virou adolescente, é homem, agora é velho e agora é morto. Não, não é essa estatura. Estatura fala sobre um volume de uma posição social. E nós precisamos entender que crescer em estatura de posição social também é uma expectativa de Deus a nosso respeito. Nós, enquanto crentes, vários de nós fomos criados numa escola, os mais jovens já não, porque graças a Deus tem a gente para ensinar a eles que não é assim, que a gente precisava ser os cordeirinhos de Cristo, o pequeno rebanho e aqueles que não se perdem com o mundo. Crescer era vaidade. Aparecer era vaidade, ganhar um troféu era vaidade, é correr atrás da vaidade. Porque não havia neles a inteligência e a lógica de, na verdade, ser elevado como Daniel, como José, como Moisés. E a verdade é que nós temos medo da estatura. Nós temos problema com pessoas que têm estatura. Por quê? Porque a maioria dos abusadores, eles tinham estatura. Você precisa entender que toda a história, Deus sempre levantou homens. Ele nunca levantou uma empresa. Deus nunca levantou uma marca.
E é interessante isso, e aqui eu queria entrar um pouco mais nisso. Por que é importante você entender a tua estatura? Porque a estatura é a plenitude do projeto de Deus para a tua vida. Enquanto você não chegar nela, você não fez. Você não se tornou aquilo que Deus te criou para ser. E aí a gente fica embrião e morre embrião e fala, oh Deus, e as promessas? Não, não eram as promessas, era você que estagnou. E falou, não, mas já tá bom assim para mim. Tenho meu carrinho, minha casinha, meu emprego ali, tá tudo... Tem frango assado no domingo, o que importa as crianças em volta e tá tudo bem. Mas será que esse é o teu tamanho? Eu tinha no começo, né, eu e a Aline, a gente veio de uma igreja, de uma escola tradicional, onde o coletivo era a barreira de contenção contra um indivíduo. Então lá ninguém pode ser grande. Por quê? Porque alguém grande vai comer as ovelhinhas. Alguém grande vai roubar a gente. Se der poder para ele, ele vai dar o golpe na gente. Conhece uma igreja assim? Todas as históricas. Batista, presbiteriana, metodista, menonita. Eles têm um conceito, assembleia soberana. Por quê? Para nenhum pastor levar a bolsa de dinheiro embora. E aí quem manda na igreja é a assembleia, não é o pastor. E eu tinha essa dificuldade no começo, por quê? Porque eu vim lá do meu pai. Meu pai não era nenhum nem outro. Não tinha assembleia e não tinha pastor. Meu pai mandava em todo mundo e ninguém podia opinar que meu pai mandava. E eu não sabia muito disso. Quando cheguei na menonita, até a cor da igreja tinha que ser decidida em assembleia. Então era uma igreja letárgica, tudo era demorado, tudo era burocrático, difícil. Que você fala, cara, não é possível, irmão. Paga logo essa porcaria e faz lá o negócio. Não, isso aí tem que ser aprovado em ata. E aí tinha um medo. Eles colocavam no púlpito assim, Jesus é o fundamento. Para que ninguém fosse outro fundamento. Só que era o medo deles, de eles seguirem um homem. Mas olha que bizarro. Como que é o nome da igreja? Menonita. Seguidores de quem? De Menno Simons. O Menno Simons era um herói da fé, onde um povo seguiu eles, começaram a chamar eles de os menonitas. Esses aí são seguidores de Menno. Aí esse povo agora, que encarnou a identidade de um cara, tem medo que apareça outro cara. Então eles colocam, a gente é menonita e nosso Jesus é o fundamento. E aí eu tinha um problema ali, por quê? Porque ali ninguém pode ser grande. Ali todo mundo tem que ser do tamanho da igreja. E aí eu e a Aline, a gente cresceu naquele contexto e pra gente foi, os primeiros anos dessa igreja aqui foi tudo assim. A melhor ideia vence, vamos votar e vamos... E isso aqui era uma baderna. Por quê? Porque um pensava assim, outro pensava assado. E aí eu já falava uma coisa, o Guilherme já torcia a cara, já falava... Quando o Guilherme fazia assim, não sei... Pode saber que ia ter um acampamento, ele ia levar os 5 piá do criativo e ia voltar já com a estratégia armada. E era uma infantilidade. Até que um dia, um pastor, pregando, ele diz assim, sabe por que Deus confundiu a Torre de Babel? Que mal que tinha na Torre de Babel. Vamos fazer uma torre e tocar o céu. Você acha que Deus estava se importando que eles iam tocar o céu? Se fosse assim, Artemis, Deus estaria já quebrando ela no meio na saída. O problema não era o que eles iam empreender. O problema era que era uma criação do homem onde Deus não era majoritário naquela obra. Por isso que o texto diz, eles eram um e não haveria restrições para tudo que eles intentassem fazer. Porque eles alcançaram uma frequência de unidade baseado no nome célebre de uma torre, aonde a unidade deles ia fazer com que eles fizessem tudo o que eles intentassem fazer se cumprisse. Aí Deus ele chega nessa obra que não era de Deus, era de um homem, dos homens, e ele frustra essa obra. Por quê? Porque Deus não era majoritário em Babel. Essa obra era de alguém, não era de Deus. E foi ali que eu entendi por que em toda a história bíblica, Deus sempre levantou o nome de homens. Ele levantou o nome de Noé,
Ele levantou o nome de Moisés, ele levantou o nome de Abraão, ele levantou o nome de José, ele levantou o nome de Davi, ele levantou o nome de Salomão, ele levantou o nome de Jeremias, de Daniel, de Isaías, de Zacarias, de Mateus, de Pedro, de Paulo, de Jesus, e o meu e o teu não pode. Em toda a história ele levanta o nome de homens. Sabe por que Deus levanta o nome de homens? Ele vai levantar a tua e a minha. Proporções diferentes, mas ele vai levantar o nome de homens. Porque todo homem é uma obra de Deus e ele derruba quando ele quiser, porque ele é majoritário em alguém. Por isso que toda denominação que se levanta para fazer o nome célebre, termina na vergonha. Toda. Me mostra uma denominação que terminou bem. Não existe. Assembleia de Deus não terminou bem. Batista não terminou bem. Presbiteriano não termina bem. Lagoinha não termina bem. Bola de Neve não termina bem. Hilson não terminou bem. Não termina bem, por quê? Porque é um nome célebre. Estão tentando levantar um nome e Deus, ele derruba o nome. Por quê? Porque Deus não quer levantar o nome de algo. Deus quer sempre levantar o nome de alguém. Porque Deus criou alguém, Deus não criou algo. E é aqui que nós precisamos tomar essa coragem de dizer: Senhor, eu vou ser do tamanho que o Senhor me criou para ser. Não, calma, mas se você for levantado, é perigoso. Lá você não vai ficar de pé. Vai ser vendido. Não vamos mais poder comer coxinha com você. Você vai passar por nós, não vai mais cumprimentar a gente. Tem esses medos de pobre. Sabe, pobre? Quando você fica rico, ele fala assim: e aí, playboy? Aí você fala: que playboy, cara? O que você está falando? Porque o vira-lata dentro dele está latindo já. A síndrome do vira-lata. Ele já está se sentindo inferior de uma coisa que você nem pensou nisso. E aí, boy? Que boy, cara? Conhece alguém assim? Hã? Só da Bárbara. Família do Lourenço não tem essas coisas. Por isso quero dizer hoje: não tenha medo de se tornar aquilo que Deus diz que você é. Não tenha. Porque é uma mentira do diabo. Ei, se você for grandão, famoso, conhecido, todo mundo cai lá. Só cai se não foi Deus que te colocou lá. Porque eu não entendo um pai que te coloca num lugar para te derrubar. Não entendo. Só que esse é o ponto. É Deus que tem que te pôr lá, não você. É Deus que te põe. E ali nasceu a frase que eu digo: não tenha pressa de chegar aonde Deus vai te levar. Para que a pressa, meu amigo? Você só tem que cuidar com uma coisa: não seja retardado. Não se retarde. Não seja letárgico. Não se distraia. Não se atrase. Não fique reparando nas coisas. Porque você nunca vai governar um mundo que consegue te entreter com o entretenimento dele. Frase que a Aline escutou hoje à tarde. Você nunca vai ser o governo de um mundo que te entretém. Por isso Deus, ele abomina aquele que é amigo do mundo. Por quê? Porque você não é para ser amigo do mundo. Ser amigo do mundo é você ter uma aliança com o sistema mundânico. É você ser entorpecido pela ordem mundânica. Não é pelo cosmo, não é pela criação. E aqui nós precisamos ser cidadãos que estão na luz. E a Bíblia diz: ande como filhos da luz. Vocês não são da noite, vocês são do dia. Vocês precisam da ação, vocês precisam estar acordados, discernindo aquilo que Deus está fazendo. Cresça em estatura. Você precisa crescer em estatura. O Ciro, ele fala uma frase que eu gosto. Ele fala assim: a bundinha é muito pequena para o tamanho da cadeira. Por quê? Porque existem algumas poltronas que você vai precisar ser proporcional ao tamanho dela. A hora que você sentar ali, alguém vai falar: epa, esse aí é para sentar ali mesmo. Mas às vezes a gente ainda está numa estaturinha pequena, numa cadeira muito grande. E aí as pessoas, elas olham e riem de você. Pô, mas o que é você? Porque crescer em estatura é um compromisso teu, não é de Deus.
Jesus crescia em estatura, mesmo sendo o próprio Deus em pessoa. Cresça em estatura. Cresça numa posição social. Entenda, liderança não é uma coisa para quem é líder. Liderança é uma estatura ampliada de quem você devia ser na tua geração. Por isso a gente faz o Lidera aqui. Para que na tua área de influência você cresça. Você se posicione, você pastoreie as pessoas à sua volta, você seja aquele socorro e não socorrido, você seja o que empresta e não toma emprestado, você seja aquele que serve e não é servido, você não seja um peso morto na terra, mas que você seja aquele que é uma resposta para a nossa época. Mas precisa crescer. Tem um sócio meu que ele usa uma frase que ele fala assim: ixi, cara, isso aí é pitoco. Quando ele fala pitoco, ele está falando que não dá pra contar com o cara, ele é fraco. Aí quando a gente vai falar de outro negócio, ele olha e fala: ó, isso aí é galo cinza, hein? Esse aí é... E todo mundo nasce pitoco, mas alguns precisam entender como que vira galo cinza. Seja um galo cinza. Né, galo? Número 3. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Graça é uma commodity celestial. Graça é um patrimônio de riqueza. Graça é o que difere eu e você do homem sem Deus. Graça é a nossa capacidade de fazer com menos o dobro de resultado de quem está dando a vida por algo. Isso é graça. Sabe o que significa graça? Provavelmente você não sabe. E tem gente que sabe até demais. Sabe o que é graça demais? Ou melhor, o que é graça? Graça é? Ó, ali já sabe demais. A gente aprendeu que é favor imerecido. Tem gente que não sabe, tem gente que sabe que é favor, e tem gente que sabe demais que é favor imerecido. Graça não é favor imerecido, graça é um favor de Deus. O imerecido foi um outro cara que escreveu num livro, interpretando na perspectiva dele. Mas a origem da palavra graça é favor de Deus, é você contar com o sopro de Deus, é você contar com mais de Deus. Graça é você pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar todo mundo. Graça é você falar: Pedro vem, e o Pedro desce. Graça é você falar: Lázaro sai, e o Lázaro sai. Por quê? Porque é graça. É Deus entrando na história com você. É graça. Mas como é graça? É um favor de Deus. Deus deu aquela empurradinha. Deus deu aquela ajudadinha. Deus apareceu na hora H. Deus, ele cegou aquele guarda. Deus, ele abriu os olhos daquela moça. Sabe quando Deus, quando você fala assim: cara, foi Deus. Mas não, graça associada, não foi pro pecado, não foi pro inferno por causa da graça. Porra, só isso? Sério mesmo que graça é só para não ir pro inferno? Salvo pela graça. A gente não entende a dimensão de uma vida de graça, de favor. O que é favor? Favor é você ser um filho arregado, que não faz nada e tem tudo. Por quê? Porque nasceu no endereço certo. Você consegue entender que um filho bem-sucedido, ele só é bem-sucedido porque ele nasceu no endereço que você não teve a mesma alegria de nascer lá? Foi o destino que fez ele nascer ali. E aí a gente precisa entender que graça, ela tem medida. E aí Jesus, ele cresceu numa medida de graça. A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá maior graça ao humilde. Então já tem uma chave aqui. Como que eu faço para acessar essa graça, Cal? Já começa sendo humilde. Humilde chega antes na graça. Os humildes, Deus, ele tem uma relação melhor de confiança e de graça. A graça, ela tem uma medida. Romanos 5,17 diz... Quem sabe? Quem sabe o Romanos 5,17? Hã?
Ninguém sabe de cor esse versículo? Porque o dom... Pode falar bem alto. Pode falar bem alto. Se pois pela ofensa... Olha lá, ó. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Outra versão diz a abundância da graça. Está falando de uma medida de abundante graça que estão sobre aqueles que recebem por causa de um só, de um único homem, Jesus Cristo. Ele diz que é a medida de graça e a capacidade de compreensão de justiça que faz você reinar em vida. Então, quem cedo madruga, Deus não ajuda. Acabou essa teoria aqui. Senão padeiro estaria milionário. E pedreiro, então? Mas consegue entender que é a abundância da graça que te faz reinar em vida? A abundância da graça. Não se contente com uma medida de graça. Não, calma, aqui já tá bom. Se sobradinho aqui já tá ótimo. Eu já morava lá no interior de Goiás. Imagine aqui agora. Vou reclamar de Almirante Tamandaré. Mas a gente se limita do BO que a gente saiu. Então, quanto mais BO você saiu, um pouco menos de BO para você tá bom. Ei, tira os limites. Remova os limites da tua graça. Remova os limites. Não faça pontes com o seu passado. Não faça pontes com seus pais. Não faça ponte com o seu primeiro casamento. Não faça ponte com... Remova os limites. Fala, Deus, eu abro meu coração, minha cabeça, funil para a abundância dessa graça. Graça está aí. Quem chega antes se beneficia mais rápido. Agora, olha que interessante. Ele crescia em graça diante de Deus, mas também diante dos homens. Graça diante de Deus se revela em santidade, humildade e amor. Isso é graça diante de Deus. Se você quer encontrar graça diante de Deus, essa graça ela se resume em santidade, humildade e amor. 3 coisas que a gente não nasceu com isso. Você não nasce com santidade, você não nasce com amor. Humildade você não nasce como natureza. Humildade é adestramento. Você precisa se forçar a ser humilde. Não. Mas quando você nasce de novo, você tem uma natureza humilde. Por isso Jesus falou, aprendei de mim, que eu sou humilde e manso. Dá para aprender de outras pessoas. Elon Musk, ele ensina a ser humilde também. Só que é de um outro jeito, para um outro fim. Mas Jesus falou, ei, aprendei de mim. Tem uma mansidão, uma humildade que é de um padrão de Jesus. Aprendam de mim a humildade. Não aprendo mais de ninguém. Não é andar de carro velho para parecer humilde, não é você andar corcundo para parecer humilde. Não, aprendi de mim. O Rei dos Reis falando, aprendi de mim. Tem uma humildade que é do padrão de Jesus que ela confunde a sabedoria humana. A humildade de Jesus confunde a sabedoria humana. Porque é uma humildade que carrega glória o tempo todo. A diferença da humildade do mundo com a de Cristo é que a de Cristo tem glória, a do mundo tem sentimento de humilhação. Você se sente humilhado ao ser humilde. No reino não tem como você se sentir humilhado sendo humilde, não tem como. É uma glória ser humilde no reino. Por isso que na crucificação a humildade de Jesus vencia a humilhação. Eles escarneciam de Jesus. Ah, não é você? Desce daí. E Jesus lá. E aí a humanidade pensa que Jesus estava sendo humilhado, quando na verdade a humildade estava jantando a humilhação. Até que escurece. E todo mundo se borra inteiro e fala verdadeiramente, era o Filho de Deus. A humildade vence sempre a humilhação.
O maior escudo contra a humilhação na tua vida é a humildade do reino. Ela carrega glória. Nunca se sinta um trouxa sendo humilde no reino. Nunca. Fora do reino é iminente. Você vai sentir mesmo. Pô, sempre eu de novo? Sempre eu ter que lavar a louça lá? Sempre eu tô na churrasqueira, Cal? Ô, meu irmão, por que você tá se sentindo humilhado? Se você tem um ato de serviço, de humildade, que te faz se sentir humilhado, reveja a sua motivação. Por isso que tudo que a gente faz aqui não devia ter nada de nada. Porque o cara que se sente humilhado lá fazendo churrasco lá na frente, ele se sente grandes porcaria falando aqui na frente. É 2 vezes trouxa. Porque não tem nada demais você falar aqui na frente, no microfone, como não tem nada de menos você fazer não vou falar o palavrão aqui, um hambúrguer pra nós. Faz um hambúrguer aí, caramba. Não, mas porra, eu vou fazer e vocês vão ficar aí comendo? Ué, mas qual que é a lógica? Se não for você, vai ser eu. Quer que eu faça um hambúrguer aí? Mas aqui na igreja é engraçado que você vê os milindres acontecendo. Viu, pessoal? Tem que aspirar aqui. Eu não vou. Aí você vê a humilhação aparecendo porque falta humildade. Só tem um jeito de você vencer a tua humilhação. É você pegar essa humildade do céu e falar, beleza, deixa comigo. Porque não me ofende, eu não sou nada menos fazendo nada. Desentupindo o banheiro, lavando o carro, empurrando o carro. Outro dia eu tava subindo ali a Coronel Dulcídio. E, cara, o cara tava com um carrinheiro. E ele puxava aquele carrinho. Pô, Coronel Dulcídio eu subo caminhando ali. Então eu sei o efeito que aquilo tem nas pernas. Umas 4 quadras de subida. E o cara puxava assim que chegava a erguer aqui, ó. E o carrinho não via. Aí eu falei, Aline, para. Aí a Aline parou o carro atrás dele, já ligou o alerta. E subia Coronel Dulcídio empurrando o carrinheiro. Por quê? Porque pra mim não sou nada menos empurrando um carrinho. Só que você analisa. Você faria isso na frente da luz do dia, na frente dos outros? Várias pessoas nunca fariam isso. E aí, pasme. Quando ele estava atravessando assim na frente do Taixô, tinha um carro parado na frente. E adivinha quem estava ali? Naquele carro. O primeiro amor da Aline, da vida da Aline. Acredita? O cara era o amor da vida da Aline, não casou com ela, tá solteiro até hoje, o cara me viu pra... Mandou uma mensagem dando parabéns, tipo, porra, cara, parabéns, cara, vi você aqui atrás de um carrinho. A humildade vence a humilhação. Ele era filho do advogado mais rico lá do meu bairro lá. Eu era o cara lá da Valeta. Mas enfim. Seja humilde para sempre. Entre na humildade e que se lasque o resto. Você nunca vai se sentir humilhado. Desconfie quando você se sente humilhado. Você está fora da humildade do reino. A humildade do reino, do céu, ela te blinda com o sentimento de humilhação. Você não... Porque essa era a casca de Jesus. Jesus sempre sendo escarnecido, sempre tirando barato. E ele, tocando aqui, Caráter, bondade, respeito e confiança é a graça diante dos homens. Santidade, humildade e amor é graça diante de Deus. Deus está esperando isso de você, para acessar a graça. Crescer em graça diante de Deus é você responder com santidade, humildade e amor. Crescer em favor e graça diante dos homens é você revelar caráter, bondade, respeito e confiança pelos outros. Isso é crescer em favor diante dos homens. Jesus crescia em graça diante dos homens. Isso significava que ele tinha uma responsabilidade de caráter, de bondade, de respeito e de confiança diante das pessoas. Você precisa construir isso. Não, mas eu sou crente, é em nome de Jesus isso? Em nome de Jesus, confia em alguém, cara. Cresça nesse favor dos homens.
Cresça nessa graça que você precisa encontrar, porque graça é favor, certo? Então eu preciso do favor do Gabriel sobre minha vida. Como que eu faço para ter o favor dele sobre minha vida? Como que eu faço? Eu cultivo uma relação com ele, com bondade, primeiro caráter, depois bondade, depois respeito e confiança. Interessante que lá no meu terreno lá, apareceu o primeiro BO. BOzão. Vou até contar aqui hoje porque tem a ver com a estatura. Aí o João me escreveu e falou, cara, não sei como é que a gente vai conseguir. O meio ambiente entrou na frente e falou, isso aí é uma reserva e ninguém vai mexer em nada aí. Sobrou 900 metros dos 11 mil pra gente construir alguma coisa. Aí o João me escreveu, cara, e agora? E aí eu rio, né? Agora o quê, cara? Vai dar certo. Como? Sei lá. Por quê? Porque é o Senhor que faz, é o Senhor que fez, é o Senhor que está fazendo. E é interessante que eu e a Aline, a gente meditou esses dias e a Aline soltou uma frase assim que entrou dentro de mim. Ela falou assim, quem discerne o tempo não perde tempo discernindo as tempestades. Cara, foi assim, ó. Aí a tempestade chegou. Vou perder tempo dessa tempestade aí. Aí olha que interessante. Aí ele falou assim, cara, agora ó, veja aí, você precisa de algum caminho. Liguei pro Coronel Péricles. Coronel Péricles lá em Guarapuava, ex-secretário de Segurança do Paraná. Ô, Cal, tudo bem? Cara, casei com uma alemã. Ele ficou viúvo. Falei, cara, eu precisava de uma ajuda tua aqui em Curitiba, porque eu tô assim com essa área e tal. Falei, cara, a Siegfrieda lá, minha esposa, não sei como é que é o nome dela, um nome alemão, ela é perita em questões ambientais. Ela é perita em questões ambientais. Esse tipo de problema aí. Mas é o seguinte, Cal, deixei o coronel fulano lá na secretaria, e ele é cria minha, e pode ficar tranquilo que você vai essa semana lá falar com ele, você explica a estratégia, e ele vai te levar lá no Eduardo Pimentel, tá bom? Aí chegando no Eduardo Pimentel, você fala, cara, seguinte, ou a gente faz desse centro o negócio, ou vai virar uma favela lá e não vai ter um monte de gente invadindo lá, vai incomodar a população e a reserva vai ser danificada pela favela. Eu escrevi pro João, amanhã é 4 horas eu vou lá. Primeiro falar com o coronel, que é o chefe de segurança do Paraná hoje, e ele vai pegar e me levar lá no prefeito. Eu vou interceder pelo prefeito. Prefeito, tem que ir lá, prefeito. Porque a gente vai deixar 5.000 metros de área de preservação. Então a gente vai preservar a área. Só que entende que existe uma relação de longos anos de caráter, de bondade, respeito e de confiança entre eu e o Coronel Péricles. E eu preciso do favor dele. E ele ligou para um cara que precisou do favor dele, que vai me levar lá no prefeito, que precisa do favor desse cara. Se você não crescer em favor diante dos homens, existem algumas coisas que você não vai fazer na terra, porque dinheiro não faz. Nós precisamos contar com o favor dos homens. Essa história que você não precisa de ninguém, isso é coisa do homem sem Deus. Eu não preciso de ninguém. Quanto mais dinheiro o cara tem, mais ele se ilude com isso. Só que no fundo nós precisamos uns dos outros. E você já consegue entender que a promoção de um amigo teu, ou melhor, o sucesso de um amigo teu vai ser a promoção na sua vida? Todo amigo seu que alcançar sucesso, ele te leva de teleférico para esse lugar. Todo amigo teu. O Anderson Silva vai concorrer de novo lá para deputado distrital de Brasília. Se ele entrar lá no negócio de Brasília, ele amanhã está lá ocupando cadeira. Depois da manhã ele vai me ligar e falar, viu, pode vir aqui? Tem aqui um encontro com os deputados, com não sei quem, não sei da onde, e eu quero você aqui. Aí eu vou estar lá. E aí o Brasil vai lá, não, mas como que você entrou aí, cara? É que meu amigo deu certo. E quando meu amigo deu certo,
Lembra quando José fala pro copeiro, viu? Quando der certo lá, não esquece de mim. Isso é favor diante dos homens. Interprete que o sucesso de alguém é o dia da promoção de você. Eles vão te levar lá. Calma, mas ele não vai lembrar de mim. Se não vai lembrar de mim, faltou alguma coisa na relação. Faltou confiança, faltou caráter, faltou bondade, faltou respeito. E cara, caráter, bondade, respeito, confiança, 4 coisas que o pai e a mãe deviam ensinar hoje e a gente tem que ficar ensinando na igreja. A igreja não é lugar de a gente ensinar caráter, era para ter aprendido com teu pai. E sabe o que eu tenho aprendido ao longo dos anos trabalhando com tanto problema familiar e divórcio e adultério e traição? Sabe o que eu tenho chegado na conclusão? Que todos têm o mesmo origem, o problema. O problema é sempre de fundamento. É de fundamento. Não é um problema do hoje, porque ele aparece hoje. Só quando você dá um zoom lá, foi lá com 9 anos, com 6 anos, com 12 anos, que quando fizeram o edifício e cavaram o buraco, o pai ele esqueceu de ficar jogando concreto ali dentro. E aí depois que se põe o piso e ergue as paredes e põe o telhado, aí não dá para chegar com um carrinho de mão assim do lado da parede e jogar um pouco de... Não dá. Depois que tem o telhado, não adianta tentar pôr fundamento. E aí é feio isso, por quê? Porque são pessoas já de idade, são pessoas de 30 anos de casamento. Você fala, cara, onde você estava com a cabeça para fazer isso? É que deu vontade eu fiz. Não, faltou fundamento. Se você tivesse pai presente, mãe presente, se você tivesse aprendido na primeira infância, na segunda infância isso aí, você nunca faria isso. Não faria. Porque está lá debaixo da substância, debaixo da superfície. Não é cosmético os nossos problemas são mais profundos. E caráter é fundamento. Você precisa socar de concreto, pedra e ferro dentro do teu filho, para que até quando ele for velho, ele não se desvie. Só que eu entendi que tem o tempo para isso. Passou o tempo, vai ter que começar a colocar escora. Tem que ser meio no enjambre ali para manter de pé. Se Jesus precisou mais de favor de Deus para completar a sua missão, quanto mais eu e você precisamos. Resumindo, esse versículo nos mostra então que um desenvolvimento humano saudável e equilibrado, ele tem a ver com corpo, mente e vida íntima. Olha que interessante, a mente fala da sabedoria, o corpo fala da estatura e a vida íntima e espiritual fala da graça diante de Deus. Por isso você precisa entender que tua vida espiritual não é para você não pecar, não é para você para não se perder. Não, tua vida espiritual é para você crescer em favor diante de Deus, interpretar Deus, perceber Deus, escutar a Deus, pedir para Deus, se orientar por Deus. É mais por isso. Se você não tem esse hábito na sua casa, faça todas as manhãs. Pega a sua primeira meia hora, passa um café, um chimarrão, um chá para você se distrair com uma coisa na mão. E se coloque diante do Senhor, numa consciência. Pode estar de pé, pode estar deitado, pode estar na cama, pode estar no sofá, pode estar no quintal, pode estar na sacada. Mas comece setando o seu espírito na consciência do dia e da semana que está por vir pela tua frente. Nesse mesmo dia de ontem que a gente recebe essa notícia, chega uma notificação extrajudicial lá em casa, da dona da minha mini fazenda, falando assim, ó, em 30 dias ou você desocupa a mini fazenda ou você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você tem que rir. Você olha a tempestade e fala, não, pode ficar tranquilo. O dia que Deus quiser, ele fecha, assim como o dia que ele quis, ele abriu. Hoje eu ia falar de tempestade hoje à noite, mas ainda está cedo. Vamos esperar vir mais umas tempestades para a gente falar mais de dentro. E a vida íntima de relacionamento comunitário fala de relacionamento diante dos homens. Mesma intensidade que você tem com Deus, tenha com as pessoas. Deus está nas pessoas. Deus ama as pessoas.
E quando a gente fala assim, faça uma home church, venha na quarta-feira, sirva incansavelmente nos cinemas, venha no Playhouse. A gente tá falando assim, ó, você vai crescer em favor dos homens. Você vai crescer em favor dos homens. Você vai crescer em favor dos homens. Porque existe alguém que está precisando de você. Hoje. E as pessoas nunca esquecem. O dia que você foi um socorro bem presente. O dia que você apareceu naquele dia. O dia que você foi e orou. O dia que você foi e acalmou. O dia que você foi e uma palavra tua fez a pessoa voltar atrás. Você precisa entender isso. Nossa vida de comunidade não é pra gente ser um clube bacana, melhor que a maçonaria. Não. É crescer em favor diante dos homens, assim como a gente espera um favor de Deus. E você vai receber o favor de alguém, assim como você recebe um favor de Deus. Vem de Deus, mas vem por alguém, vai por você. E que você nunca pare de crescer. Nunca pare. Sabedoria, estatura e graça. É um caminho de crescimento para o cumprimento da missão da sua vida. Talvez você não saiba qual é a missão da sua vida. Talvez leve 30 anos para ela começar. Mas sabe uma coisa, o dia que ela começar, você não vai ter dúvida que você acertou. E eu oro para que o favor seja algo assim tão volumoso na tua cabeça que você nunca mais retenha para alguém o favor que você recebeu. Porque quanto mais eu dou, mais constrangido a gente se torna do quanto a gente recebe depois disso. Amém?